Estimados amigos e amigas, é uma alegria para mim estar com vocês nessa segunda-feira, às 9h05. Acabamos chegando 5 depois por uma questão de conexão. E pela primeira vez, acredito eu, vamos fazer a nossa live pelo celular. Não conseguimos conectar o computador. Eu acredito, gente, que vocês todos tiveram a emoção ontem de parar tudo e assistir o jogo da Argentina e da Espanha. E não sei se você torceu para os argentinos ou para os espanhóis, mas quem assistiu o jogo foi uma emoção tremenda. Passar os 90 minutos e depois mais 30 minutos, no finalzinho, ver aquele gol que consagrou a Espanha como campeã do mundo. Bom, mas por que eu estou citando no estudo bíblico um jogo de futebol? É porque hoje cedo fiz uma postagem nas redes sociais, reconhecendo e, ao mesmo tempo, valorizando o ato, a atitude e o gesto que o jogador Yamal teve de, após o jogo, se ajoelhar em meio do campo, com o mundo todo de olhos nele, ele fazendo uma oração, e ao seu lado, os jogadores brigando, se ofendendo, se agredindo mutuamente. Ou seja, foi uma postagem justamente para reconhecer a fé daquele jovem. Vocês não imaginam, gente, vocês não imaginam o número de comentários negativos que eu recebi. Mas, Carlos, você não sabe que ele é muçulmano? Mas, Carlos, você não sabe que ele não acredita em Jesus Cristo? Mas, Carlos, você não sabe que acredita em Maomé? Mas, Carlos, você não sabe que o Deus dele é um Deus diferente do nosso? Gente, quem ficou indignado com todos esses comentários fui eu. Como que pode uma pessoa que se diz, afirma ser cristão, e o segundo maior mandamento que o Senhor Jesus Cristo ensinou foi amar o próximo, ter respeito mútuo, ter tolerância pela fé, pela crença de cada um? Então, confesso para vocês que fui tomado naquele momento por um sentimento de indignação. Porque enquanto um muçulmano orava, os cristãos estavam se pegando, estavam se agredindo, estavam literalmente Fazendo o contrário, né? fazendo tudo aquilo contrário que o Senhor ensinou. Afinal de contas, o jogo já tinha terminado, não ia reverter, não ia voltar atrás. Então, só me deixou bastante pensativo. É, de 0 a 10, como eu estou na minha crença do Evangelho e na minha prática do Evangelho. Eu acho que essa é uma provocação e uma ponderação, uma reflexão para cada um. Será que eu estou realmente acreditando e praticando aquilo que o Salvador ensinou? Se sim, está 10. Somos perfeitos? Não somos perfeitos. Mas o importante é nós termos aquela determinação, aquele desejo, aquele compromisso de seguir o exemplo do Senhor Jesus Cristo. Eu tenho defeitos? Eu tenho. Tenho minhas limitações? Eu tenho. Então, se eu tenho meus defeitos e minhas limitações, eu tenho que entender que todas as pessoas ao meu redor também têm suas limitações. E se eu tiver a tolerância, o respeito, a compreensão que todos são filhos de Deus e que o Senhor mandou aqui na terra cada um com dons, talentos e habilidades, mas também tem uma parcela de limitações. E se eu puder ser compreensível, respeitoso, tolerante, sensível, seja a atitude, seja a fé, seja o momento de adoração da pessoa, gente, eu vou estar em paz comigo e com o Senhor, independentemente da fé, da atitude ou da oração que o meu irmão em Cristo está fazendo. Tá bom, gente? Então fica a minha ponderação hoje no nosso estudo bíblico, inspirado aí no fato que ocorreu ontem na final da Copa do Mundo. Tá bom? Eu Em digo isso em nome do Senhor Jesus Cristo e agora fica a palavra da Aninha. nome de Jesus Cristo, amém. Amém! Assim seja, gente.
Olá, boa noite a todos. Estamos aqui brigando por causa da telinha pequena, por causa da internet, Não, estão brigando para aparecer ali, ó. Quem aparecer, brigando pelo espaço. brigando pelo espaço. E, e também coincidiu que a minha mensagem é semelhante àquilo que o Carlos vai falar. Mais uma vez, meu amor. Não, não é semelhante, mas tem algo. É, eu tive expectativa é, naquilo que o país espera de nós, Vânia, tá cortando bastante o seu áudio. como Vocês estão conseguindo ouvir ou tá cortando só para mim? na nossa viemos aqui, tchau, mas nós precisamos. Vânia, Está cortando. Cortando será que bastante. não seria melhor vocês tirarem a câmera para ver se É melhora um importante pouco ele e a falar gente ouve mais melhor? devagar. Está parado. Oi, tá cortando bastante. Está travado. Não, tem que fazer um dinâmico. Agora Vamos parece fazer que dinâmico. Deixa eu voltou. só. Eu não sei se vocês Não tem ouviram, mas eu dinâmico. estava sugerindo de vocês tirarem a câmera e deixar só no áudio para melhorar, ver se melhora um pouquinho. Eu acho que Carlos e Vânia caíram, né? Vamos aguardar alguns instantes. Deixa eu ver se consigo me comunicar com eles aqui. Só um instantinho, pessoal. Não estou ouvindo. Ah, sim. Agora sim. Tô vendo vocês aí. Acho que tanto a minha quanto a de vocês está ruim. Vocês ouviram o que eu sugeri de tirar a câmera e deixar só o áudio? Vamos fazer uma tentativa. Tá bom. Vamos tentar fazer dessa maneira. Se não der certo, nós vamos deixar o tema e vocês aí, cada um vai ter a oportunidade de falar e debater. Tá dando para ouvir, Sim, tá dando Thaís? para ouvir. Tá dando para ouvir. Vamos lá. Se ficar muito quebrado, você nos avisa, tá bom? Tá bom. Então, nós vamos falar hoje que o Pai Celestial, quando nos enviou à Terra, ele nos deu uma missão. Qual que é essa missão? Nós edificarmos o próximo. Daí, Cristo, quando ele estava aqui na Terra, ele nos ensinou o mesmo princípio. Ele resumiu os 10 mandamentos em 2 mandamentos. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo, amar ao próximo como a nós mesmos. E esses 2 mandamentos têm um significado muito importante. Por quê? Porque o Senhor está avaliando as nossas atitudes minuto a minuto, todo momento. O Senhor está olhando para nós e avaliando como estamos agindo com relação ao nosso próximo. E uma coisa que tem acontecido muito ou pela internet, ou por muita mentira que desagrada a Deus. O pai da mentira é Satanás. Então, nós temos que ficar conectados com isso. Uma segunda coisa é a maledicência. Pessoas que falam mal dos outros, sem ter procedência, sem saber a verdade, ficam passando fofoca para frente. E isso está tanto na internet quanto no dia a dia das pessoas. Tá dando para certo? Tá Sim, dando para estamos ouvir? ouvindo. Tudo bem, pode seguir. Se tiver algum probleminha, eu aviso. Fica tranquilo. Tá bom. Então, tem uma história muito conhecida que serve para nós avaliarmos. É a história das 3 peneiras.
Eu não sei se alguém aí já ouviu falar dessa história. Alguns atribuem a Sócrates, mas também não sabemos se é de Sócrates essa história. Mas é uma história que tem uma mensagem muito positiva. Chegou um amigo para Sócrates e disse: Preciso lhe contar algo sobre um dos seus amigos. Sócrates respondeu: Antes de me contar, gostaria que passasse o que vai dizer por 3 peneiras. O homem perguntou: 3 peneiras? Sim, respondeu Sócrates. A primeira é a peneira da verdade. Você tem certeza absoluta de que o que vai me contar é verdadeiro? O homem respondeu: Não, na verdade, eu apenas ouvi outra pessoa comentando. Sócrates continuou: Então, você não sabe se é verdade? Passemos à segunda peneira, a bondade. O que você vai me contar é algo bom sobre essa pessoa? Não, pelo contrário. Então, você deseja me contar algo que não sabe que é verdadeiro e que também não é bom? O homem ficou constrangido. Sócrates prosseguiu: Ainda resta a terceira peneira, a utilidade. O que você pretende me contar será útil para mim ou ajudará alguém? O homem respondeu: Não, creio que não. Então Sócrates concluiu: Se o que você quer dizer não é comprovadamente verdadeiro, não é bom e não é útil, por que deveria ser dito? O homem compreendeu a lição e desistiu de espalhar o comentário. Então, nessa história, tem alguns ensinamentos muito importantes. Antes de nós falarmos sobre alguém, especialmente quando não presenciamos os fatos, vale a pena fazer 3 perguntas. É verdade? Tenho certeza ou estou apenas repetindo o que eu vi? É bom? O que vou dizer edifica ou apenas prejudica? É útil? Vai ajudar alguém ou apenas alimentar a curiosidade e a fofoca? Nós temos essa história se harmoniza com alguns ensinamentos da Bíblia. Em Provérbios 19, 10, 19, diz: Na multidão de palavras, não os lábios é prudente. E em Efésios 4:29 diz: Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for mas só a que for boa para promover a edificação. Essa aqui é algo muito, muito importante. O Senhor espera que o que saia da nossa boca seja para edificar as pessoas. E às vezes nós não conseguimos, falamos fazemos muitas coisas erradas que nos impedem muitas vezes de recebermos as bênçãos de Deus. Às vezes a gente está buscando tanto uma bênção de Deus na nossa vida e não estamos recebendo. Por quê? Porque estamos Diminuindo. Próximo. não cumprindo com o mandamento do Senhor de amar o nosso próximo e edificar os filhos de Deus. Então, nós podemos, em qualquer situação, nós podemos ou edificar a pessoa ou nós podemos colocá-la para baixo, deixar ela se sentindo inferior. E isso não agrada ao nosso Pai Celestial. E é um mandamento também, mas que muitas vezes a gente nem percebe. Nós estamos fazendo isso tão automaticamente que nem percebemos. Aconteceu isso comigo uma vez que eu li lá um texto que chegou na internet, achei, nossa, falando mal de uma pessoa,
eu falei, nossa, será que isso é verdade? Nem consultei, peguei e mandei para várias amigas minhas aquela mensagem. E depois uma amiga me ligou e me mandou uma mensagem: verifique, isso é falso, isso que você está passando não condiz com a verdade. E eu tentei apagar para quem eu já tinha mandado, mas daí já era tarde demais. Já vou contar. Então, isso acontece às vezes. Nós recebemos informações que são erradas. E na internet hoje está com muita informação errada. Quem eu admiro muito, que já faleceu, mas que ficou assim, um exemplo para mim, a Madre Teresa de Calcutá. Eu li o livro, eu assisti o filme dela, tinha anotações de frases que ela falou, admirava muito. Há pouco tempo me chegou uma história totalmente contrária, falando mal, horrível, o que falaram da minha Madre Teresa de Calcutá. Eu pensei, não, eu até comecei a ler, li um pouco, e daí desisti de ler o texto. Mas eu fiquei pensando, mas depois eu fiquei pensando durante o dia, será que é possível? Será que isso é verdade? Me colocou dúvida na minha mente a respeito de alguém que eu admirava muito. Então, vocês vejam como o mal é capaz de destruir a, as pessoas. Tem uma segunda história que disse que tinha uma mulher que falou mal de uma determinada pessoa para muitas pessoas. E daí, mais tarde, ela se arrependeu. E ela disse: não, não está certo o que eu fiz, eu tenho que tentar resolver isso. E ela foi falar com um líder religioso: como que eu consigo resolver essa situação que eu causei, falando algo que era uma inverdade sobre alguém? Passei para frente uma coisa que não era verdadeira. E ela ficou muito perturbada com essa história. E esse líder falou para ela: você vai ter que pegar um travesseiro de pena, ir num lugar bem alto, abrir esse travesseiro de pena e deixar as penas voarem todo dia. Mas isso vai resolver o problema? Ah, vai, faça isso. E ela foi com o travesseiro de pena, chegou lá com uma tesoura, cortou, abriu, soltou todas as penas lá e as penas voaram. Ela voltou a falar com o senhor: e agora? Ele falou assim: agora amanhã você vai lá e recolhe todas essas penas. Eu disse: ah, impossível isso que você está me pedindo. Como que eu vou recolher as penas se já veio o vento, já levou embora, levou para longe, sei lá onde que estão? Eu posso conseguir algumas, mas nunca todas. Ele falou: exatamente o que você falou contra aquela pessoa. Você pode até, para algumas pessoas, você pode se reconciliar e mudar, mas nunca você vai poder trazer de volta tudo o que você falou. Então, essa história é só para a gente lembrar que nós temos que ter cuidado, como diz aqui nas Escrituras, que nós temos que ter cuidado com a nossa língua. Diz aqui em Tiago 1,26: se alguém cuida ser religioso e não refreia a sua língua, engana o seu coração. Então, nós temos que cuidar do que sai da nossa boca. Às vezes, com os nossos filhos, nós podemos estar diminuindo a autoestima deles quando a gente reclama muito. Você não faz nada correto, isso não é bom. Então, é difícil às vezes ver, a gente ensina e eles erram, ensina de novo e eles não fazem. Então, nós temos que ter cuidado para nós falarmos somente aquilo que edifique. Agora, isso não significa falar aquilo que não é verdade. Tem pais, cabeça do filho, você é maravilhoso, você é inteligentíssimo, você é isso, você é aquilo. Daí ele cresce e o mundo não recebe daquela mesma maneira e ele também fica frustrado. Também não é o correto. Mas nós temos é que reconhecer os pontos fortes que eles têm e deixar eles edificar sobre aquilo que ensinar o que é
E, e isso vai trazer um benefício muito grande para eles no futuro. Então, nós precisamos ter cuidado com o que falamos com o nosso marido, com a nossa esposa. Às vezes, fala, um acha uma coisa, outro acha outra. Reconhecer o que está errado, devemos pedir desculpas e acertar a situação. Nem ir dormir brigados, já dizia aqueles que são sábios com um casamento longo e feliz, eles nem vão dormir brigados, eles resolvem a situação antes de, de ir para a cama. E uma outra situação também é no nosso trabalho, no nosso. Tem muitas situações que nós temos que pensar antes de falar. Eu tive uma pessoa que eu conheci, ele era gerente num banco, tinha uma posição boa lá, mas tinha um outro gerente que estava fazendo algo desonesto. Mas ele era amigo daquela pessoa e ele não quis falar, não quis denunciar. Conclusão, mas não porque ele estava envolvido, porque você viu algo errado. Vejam bem como que é a difícil as situações que às vezes nos encontramos. Então nós precisamos, antes de falar, pensar, analisar, mas também não podemos nos omitir quando vemos coisas que estão sendo erradas e que precisam ser faladas e precisam ser denunciadas. É complicado, mas nós precisamos ter cuidado. E na internet, ter um cuidado ainda maior, que saiu agora que dentro dessas próximas eleições que nós vamos ter aí no Brasil, tem já pessoas que gastaram 3 milhões só em colocando coisas falsas a respeito, fake news a respeito de um dos candidatos. Então, nós não podemos acreditar em tudo que está aqui na internet. Como? Acreditar cegamente. Acreditar cegamente. Nós vamos ter que buscar cada coisa, o que é realmente a verdade. Aonde está a fonte da verdade? Nós sabemos que das coisas espirituais, a fonte da verdade está nas Escrituras, na palavra de Deus, nos ensinamentos de Jesus Cristo. Se vocês tiverem qualquer dúvida em uma situação, vocês podem fazer aquilo que é tão fácil, mas tão difícil de fazer, tão fácil de falar, né? O que Jesus Cristo faria se ele estivesse nessa situação? O que Cristo faria? Que ele ia falar? Não ia falar? E muitas vezes Cristo falou, ele denunciou os hipócritas, aqueles que falavam uma coisa e não fizeram a outra. Mas ele também, ele levantava, ele erguia, ele estendia a mão para aqueles que estavam menos favorecidos, aqueles que estavam numa situação difícil. Então, o Senhor confiava nas pessoas e ele via nelas o que elas poderiam se tornar. Então, nós precisamos ter isso no nosso coração, que nós possamos pensar mais quando formos falar com as pessoas. Será que eu estou agradando a Deus? Será que eu estou falando coisas que edificam? Será que eu uso a minha fala para elevar, para ensinar, para compartilhar o meu testemunho, ou eu estou fazendo coisas que prejudicam o meu próximo? Porque quando nós prejudicamos o nosso próximo, nós prejudicamos a nós mesmos. Vocês sabiam disso? Quando eu faço algo que prejudica o meu próximo, aquilo vai voltar para mim, com uma coisa ruim também. Então, nós não podemos fazer isso. Nós temos que buscar fazer a vontade do nosso Pai Celestial, que é nós virmos para esta terra para voltarmos à presença de Deus, para vivermos com Deus. Nós estamos aqui num processo de aprendizado. Erramos, erramos. Temos que aprender a pedir desculpas. Temos que aprender a reconhecer o erro. E temos que aprender a, a mudar aquelas coisas que precisam ser mudadas. E na nossa vida, às vezes, não é fácil.
Isso, porque nós às vezes somos enganados, que nem quando eu compartilhei aquela mensagem, eu acreditei que aquilo era verdade, e no fim não era. Então, essa história das três peneiras, ela é muito importante, porque tem que passar nessas três peneiras. As peneiras são: é verdade? Primeira coisa. Se existe dúvida, nem fala. É bom? Vai edificar? É útil? Eu tive uma amiga que ela morou um tempo aqui, morou nos Estados Unidos, e ela disse que uma vez ela saiu com um grupo de amigas e foram se encontrar com outros rapazes, um date lá americano. E tinha uma que ela não era amiga dela, mas que foi nesse grupo, que ela não achou terrível assim a maneira como a moça falava com os rapazes, ela não gostou daquela situação, mas não falou nada. Na saída, quando ela voltou com a sua amiga embora, ela disse: Nossa, achei horrível o comportamento da fulana, que ela fez e tal. E aquela outra americana, em vez de entrar na conversa dela, sabe o que que ela fez? Ela simplesmente disse: Olha, ela é uma amiga de verdade. Quando você precisa de alguém, você pode ligar para qualquer hora para ela, que ela vai estar disposta a te ajudar, até a te oferecer a mão, muito bondosa, que gosta de servir, e falou uma série de qualidades dela que deixou aquela minha amiga de boca calada. Ela disse: Olha, eu aprendi uma grande lição com essa experiência. Eu fui falar mal da moça e a amiga dela levantou uma série de qualidades que ela tem. Então, todo mundo tem defeitos, todo mundo tem qualidades. Se nós elevarmos as pessoas, mostrando as qualidades que elas têm, não inventando e não elogiando falsamente, mas falando aquilo que é verdade, nós vamos edificar o nosso próximo e vamos estar agradando o nosso Pai Celestial. Que nós aprendemos nas Escrituras que a caridade é o maior de todos os dons de Deus. E o que é a caridade? É o amor de Cristo pelas pessoas. Eu ter um amor pelos outros semelhante ao amor que Jesus Cristo tinha. Então, isso que é caridade. Então, a caridade não é só, eu vou dar lá um pão para aquela pessoa que está sem comida, ou eu vou dar ali R$ 10 para ela, ou R$ 20 para ela fazer um lanche. Isso faz parte da caridade? É amor. Mas o verdadeiro amor é quando nós conseguimos fazer elevar aquela pessoa, fazer com que ela se sinta filha de Deus, que ela saiba quem ela é, saiba o seu propósito, qual o objetivo que ela tem aqui na Terra, e que ela consiga aprender esses princípios. Se nós não passamos isso para a nossa família, para os nossos filhos, ninguém vai passar. Nós sabemos que Satanás é o pai da mentira, ele é o pai ele que quer a discórdia, a briga, a enganação, ele está nesse meio e ele está influenciando muito as pessoas. E nós temos que ser instrumentos nas mãos de Deus para mudar o mundo, fazendo o melhor que nós podemos. Nós podemos ser delicados com aquele que nos atende no supermercado, com aquelas pessoas que trabalham conosco, com aquele que é o porteiro. Quando nós passamos a ver aquela pessoa como um filho de Deus, uma filha de Deus, nós vamos tratá-la diferente. Nós temos que desenvolver isso na nossa mente. Quando olharmos as pessoas, pensarmos, ele também é um filho de Deus. O Pai Celestial espera que eu o edifique e tentarmos edificar as pessoas, às vezes só com um sorriso nós podemos fazer isso. Às vezes com uma palavra de um bom dia, alegre, fazer qualquer coisa que possa edificar o nosso próximo. Quando nós fizermos isso, a nossa vida vai se transformar, porque nós vamos receber as bênçãos
que Deus tem para os seus filhos obedientes. Porque ele já deixou nas Escrituras que nós devemos ter cuidado com a nossa língua, que a nossa língua. Vânia, voltou a cortar novamente agora. Não sei se vocês estão me ouvindo. Ela pode edificar, mas ela também pode destruir. Então, colocar em prática. E talvez a meta dessa série, todos os dias, pelo menos 3 pessoas. Para mim está sem áudio aqui, não sei se para vocês também. Aí o áudio também está É, bem cortado. cortou, realmente. Eu acho até que eles caíram, que a conexão deles caiu. Sem Eu áudio. não tô vendo eles online. Deixa eu ver se eles vão voltar para o encerramento. Senão a gente segue aqui, só um instantinho. Aí voltou. Ah, Thaís, então querida, voltamos! voltaram. Que bom. Tá horrível. Agora, quem vai conduzir a sessão de perguntas e respostas é a Thaís Silveira. E a Thaís quer Ma- saber quem que vai dar mensagem na próxima semana. É um jovem que Isso. tá do lado do paizinho dele, que já veio a Campinas, veio assistir a apresentação de coral, já foi na minha casa fazer reunião familiar, esteve com a Priscila no encontro presencial. Quem é ele? É o Rafael. Rafael Nakamoto? Ah, não, Rafael Não, do Leonilton? Rafael Furtado, filho do Leonilton. Ah, maravilha, Ô, Carlos, é Rafael. o Gustavo. Gustavo. Nossa, agora fiquei É, porque eu levei totalmente. o meu amigo, que é meu cunhado, que é o Rafael, né? Aí deu uma confundida. Ah, Ah, então aí que foi a razão da inspiração. É Gustavo, desculpa, querido. Rafael é amigo do seu pai. Gustavo, então. É, o meu cunhado. Ah, seu Maravilha. cunhado. Tá. Na Agora, próxima semana fica o Rafael Cunhado, tá bom? mas o Rafael Cunhado nunca veio na nossa Ah, reunião. mas daí ele vem pela primeira vez. Não, 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 não. O Gustavo vai deixar a mensagem. Gustavo, desculpe aí confundir teu nome, hein? Não, sem problemas, Carlos. então, aguardamos na próxima segunda-feira a mensagem do Gustavo, tá bom, Gustavo? Mensagem de 2 minutos e meio. Carlos, Tá estamos te certo. ouvindo bem agora, então vou abrir a sessão de perguntas, mas antes eu gostaria de convidá-los a estender esse convite do estudo bíblico a outras pessoas, assim como o Leonilton e a esposa convidaram o filho, assim como a Edna convidou a Jéssica e tantos outros que já estenderam esse convite. Então, se essa mensagem, se quando vocês ouviram a mensagem da Vânia e do Carlos hoje, se vocês lembraram de alguém que, né, que de repente precisaria ouvir essa mensagem, que está passando por algum momento, enfim, que essa mensagem seria edificante na vida dela, convide. O link é sempre o mesmo, pode mandar o link de hoje e a gente espera que os convidados de vocês participem na próxima semana, tá bom? Então vamos abrir agora para perguntas ou comentários sobre temas ligados ao estudo bíblico, sobre essa aula